Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal, em que hoje estaremos tratando dos geradores síncronos, uma espécie de aula teórica, o circuito equivalente. Para entender melhor o circuito equivalente, como se chega a ele no circuito equivalente do gerador síncrono, é necessário ter em conta que a tensão é a tensão que é produzida em cada fase, isto é, a tensão que é induzida no stator do gerador. Entretanto, essa tensão que é induzida não é igual à tensão que aparece nos terminais do gerador. E existem vários fatores que ocasionam essa diferença, sendo os principais a reação de armadura, a autoindutância das bobinas da armadura, a resistência das bobinas da armadura e os efeitos dos polos salientes do rótor. Este último fator, o efeito dos polos salientes do rótor, é normalmente desprezado e os resultados obtidos, tendo se desprezado este efeito, não se diferem muito dos resultados quando estes efeitos são considerados. E a reação de armadura é tida como a distorção do campo magnético do interfero pela corrente que flui no stator. O que isso significa? Isso significa que, quando o rótor de um gerador síncrono é gerado, uma tensão é induzida nos enrolamentos do stator do gerador. Se não tiver nenhuma carga conectada no circuito da armadura, não haverá fluxo de corrente, pelo que a tensão gerada será igual à tensão de terminal, isto somente em vazio. Mas, quando uma carga for aplicada aos terminais do gerador, uma corrente circulará. E quando uma corrente trifásica circula no stator, produzirá por si só um campo magnético. Esse campo magnético que se opõe ou distorce o campo magnético original, alterando desse jeito a tensão de terminal. E a reação de armadura e a autoindutância das bobinas, estas duas são combinadas em uma reatância, denominada reatância síncrona. E a resistência das bobinas de armadura é comumente chamada por resistência de armadura. Pelo que tem-se o circuito equivalente, em que tem-se aqui o circuito de excitação e aqui tem as três fases do gerador. Como o gerador síncrono é uma máquina trifásica, temos aqui as três fases, em que em cada uma das fases é induzida uma tensão alternada. E considerando a reatância e a resistência, estando a máquina conectada a uma carga, haverá uma queda de tensão, pelo que teremos a tensão interna gerada diferente da tensão de terminal. E como o gerador síncrono é uma máquina equilibrada, pode-se fazer, para questão de estudo, pode-se usar o circuito equivalente monofásico, isto é, pode usar uma fase para fazer o seu estudo, pelo que normalmente em exercícios é usado o modelo monofásico. E deste modelo monofásico, temos que a tensão gerada, ou a tensão de terminal do gerador, é igual à tensão gerada menos as quedas de tensões apresentadas tanto na resistência assim como na reatância. Pelo que resulta a tensão de fase sendo igual a tensão interna gerada menos a corrente vezes a resistência mais JXS, que temos aqui a tensão, sendo tensão de fase nos terminais da máquina. Esta é a tensão interna gerada, esta é a corrente de armadura, que normalmente existe quando os terminais estão conectados a uma carga. Não que quando não estão conectados a uma carga não exista, existe, mas o seu valor é muito pequeno, tal que torna-se desprezível. E esta é a resistência de armadura e esta é a reatância síncrona. Diagrama fasorial. Como as tensões de um gerador síncrono são tensões em corrente alternada, elas são expressas usualmente em fasores, os quais têm módulo e ângulo.
Então, as relações entre as diversas tensões podem ser expressas num diagrama bidimensional denominado diagrama fasorial. Esse diagrama aqui varia de acordo com o tipo de carga que está conectada aos terminais do gerador. Sendo, podemos ter uma carga puramente resistiva, carga indutiva e carga capacitiva. Isso é, o gerador pode estar a operar com fator de potência unitário, fator de potência atrasado e fator de potência adiantado. Sendo o unitário é puramente resistivo, o atrasado é carga quando está conectado a uma carga indutiva e o adiantado quando está conectado a uma carga capacitiva. Para uma carga puramente resistiva, como a tensão de fase é dada por esta expressão, sendo que a corrente vezes a resistência é uma tensão que representa uma queda e a corrente vezes a reatância também é outra queda. Pelo que podemos ter para uma carga puramente resistiva, temos que a tensão de fase e a corrente encontram-se em fase, isto é, como o cosseno de φ é igual a zero, a corrente de armadura e a tensão estão em fase, sendo considerado como ângulo básico para o estudo o ângulo de 0 graus. Então, como a tensão e a corrente estão em fase, a queda também estará em fase. A queda de tensão na resistência também estará em fase com a tensão e com a corrente, pelo que teremos o fasor da corrente e o fasor da tensão complementando o fasor da corrente e o fasor da queda complementando o fasor da tensão, e por seguinte teremos a queda na reatância. Como a queda na reatância a reatância tem um ângulo de 90 graus, temos que a queda de tensão na reatância forma um ângulo de 90 graus com a queda de tensão na resistência. E como o objetivo é obter a soma de todos esses fasores, usando uma soma vetorial, basta-nos fazer um segmento que começa do início do primeiro fasor até o término do segundo fasor em linha reta, que obteremos a soma, e esta soma é a tensão interna gerada. Quando o gerador síncrono, nesse caso, está a operar com uma carga indutiva, ou seja, com fator de potência atrasado, tem-se que a corrente está atrasada em relação à tensão, pelo que como a tensão, este é o fasor da tensão, é representado pelo normalmente considera-se que a tensão está com fasor zero, isto é, com ângulo zero, temos que a corrente está atrasada em relação à tensão num ângulo que é igual ao arco cosseno do fator de potência. E como a resistência não apresenta nenhum ângulo, não é um fasor, temos que, fazendo a corrente vezes a resistência, o ângulo desta queda de tensão estará em fase com o ângulo da corrente. Mas este fasor como é uma tensão, dá continuidade ao fasor da tensão dos terminais. E fazendo a corrente vezes JXS, essa queda de tensão estará adiantada em relação ao fasor da queda de tensão na resistência em 90 graus. Daí temos que este fasor é perpendicular a este fasor. E fazendo a soma vetorial do primeiro vetor, que é a tensão, pois aqui interessa-nos fazer a soma das tensões, não tensão e corrente, temos que, fazendo a soma fasorial das tensões, temos esta tensão, que é a tensão do terminal, mais esta tensão, que é a queda de tensão na resistência, mais esta que é a queda de tensão na reatância. Pelo que, usando o critério da soma vetorial, como foi usado quando se tratava de fator de potência puramente resistivo, temos que fazemos um vetor que dá início, a partir do início do primeiro vetor, que é a tensão, até o fim do último vetor. Dali que teremos o EA. E este ângulo também representa o ângulo de potência, que veremos a sua aplicação mais à frente. E
A máquina operando com fator de potência capacitivo, temos que a corrente está adiantada em relação à tensão de terminal num ângulo equivalente ao ângulo do fator de potência. Nesse caso, fator de potência adiantado. Então, o processo é o mesmo. Fazendo a corrente vezes a resistência, teremos a queda de tensão na resistência, que estará em fase com a corrente, e fazendo a corrente vezes JXS, que é a reatância síncrona, teremos que a queda de tensão na reatância está adiantada em 90 graus em relação à queda de tensão na resistência, pelo que teremos um diagrama mais ou menos assim. E fazendo a soma vetorial, teremos o vetor resultante, que é a tensão interna gerada. E essa tensão interna gerada, tem um ângulo de potência igual a delta. E é desta forma que chegamos ao fim de mais uma aula teórica, e esperamos por si no próximo vídeo, em que traremos exercícios resolvidos sobre o conteúdo apresentado nesta aula para elucidar melhor os conhecimentos. Muito obrigado, esperamos por si no próximo vídeo. Pedimos que deixe seu like, comente.